Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez para falar de um pouquinho da história dos subúrbios cariocas, mas o vídeo de hoje ele tem uma coisa muito bacana, uma peculiaridade, que ele foi um pedido. Ele foi um pedido de uma aluna do curso noturno do Colégio Pedro II, lá da unidade do Engenho Novo, para falar um pouquinho justamente sobre a história do Engenho Novo. Então eu estou muito feliz aqui. Eu queria agradecer a Rosana, né, porque a Rosana conseguiu chegar até a mim através do Márcio Saraiva, que é um amigo em comum, membro lá do coletivo Engenhos de Histórias, que eu também faço parte. E aí eu queria agradecer também ao grupo de pesquisa que a Rosana está participando, que é a Tainá Campos, a Tatiana Dias, a Amália Castro, Rosane Dantas, Ana Lima, Marcos Vinícius Silvério, a Isabela, o Eric e a Aparecida. Eles são alunos lá do curso técnico em administração. E parabenizar também os professores que estão envolvidos aí nesse projeto. É muito legal ver esse interesse pela história dos lugares, né? A história de um pedaço do subúrbio. E para mim é uma oportunidade muito bacana estar aqui hoje falando sobre um local que foi meu objeto de estudo durante um tempo, né? Durante um tempo não, durante bastante tempo. Desde a minha graduação em História, eu me dedico a estudar uma espacialidade, que é a antiga freguesia rural de Inhaúma, que era uma jurisdição administrativa, né? Como hoje a gente tem as APAs, né? Ou tem as zonas, né? Que a gente fala zona da Leopoldina e tal. Antigamente, a cidade do Rio de Janeiro era dividida em freguesias, onde as sedes eram as sedes paroquiais, as igrejas, por conta do padroado régio, né? Que é uma relação entre igreja e governo. Então, as matrizes das freguesias, elas meio que administravam também as questões cartorárias e algumas questões civis. O Engenho Novo ele chegou a fazer parte dessa freguesia de Inhaúma. Esse ano, o Engenho Novo está comemorando 150 anos. Mas 150 anos de quê? Né? A gente pensa em Engenho Novo hoje em dia somente como bairro. Mas esse nome já nomeou também uma espacialidade muito maior. Então é legal falar para vocês que nomes, conceitos, eles mudam ao longo do tempo. Eles têm uma historicidade. Então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da historicidade do Engenho Novo, até mais ou menos essa data aí, essa efeméride que vai ser comemorada, que está sendo comemorada esse ano de 2023, que foi a fundação da freguesia urbana do Engenho Novo. Então foi quando o Engenho Novo se tornou uma freguesia, saindo da freguesia de Inhaúma. Mas a história do Engenho Novo é muito anterior a isso, tá? O Engenho Novo ele foi uma sesmaria. O que é uma sesmaria? Partindo do princípio da colonização, de que toda a terra colonizada era terra da coroa, era terra do rei, só o rei poderia conceder um título de propriedade a particulares que quisessem cultivar aquela terra. Então as pessoas, os proprietários, né, certos senhores, colonos que vinham para cá, para o Brasil, que era a América Portuguesa, eles pediam um título de concessão. Eles falavam assim, olha, tem uma terra vazia, eu preciso cultivar. Tem muito sobre essa questão social, da função social da terra, na instituição da Sesmaria. A Sesmaria é uma lei da Idade Média em Portugal, ela foi criada no intuito de se produzir gêneros alimentícios lá em Portugal, e no Brasil ela foi utilizada como um instrumento de colonização. Então as pessoas pediam a Sesmaria e a coroa concedia porque era uma forma de manter, né, de fincar a bandeira ali de que aquela terra era portuguesa, e as pessoas iam ocupando esses lugares. Então o Brasil ele tinha sim uma estrutura de povoamento, né, uma estratégia, e a Sesmaria foi um instrumento utilizado. Por que eu estou falando isso tudo? Porque lá no início do século XVIII, os jesuítas, que eram uma das ordens religiosas que ajudaram muito, né, na questão da colonização do Brasil, principalmente aqui da cidade do Rio de Janeiro, eles ajudaram ali na fundação da cidade, eles já tinham uma Sesmaria, que era o Engenho Velho. O Engenho Velho é o atual Andaraí Grande e a Grande Tijuca também. E os padres jesuítas eles falavam assim, olha, a gente precisa de um pouco mais de terra para cultivar, porque as terras do Engenho Velho estão ficando um pouco cansadas, e a gente queria essa terra aqui que fica do lado. Então o Engenho Novo foi uma sesmaria que ganhou esse nome Engenho Novo por conta do engenho anterior dos padres, conhecido como Engenho Velho. E esse engenho ficou na mão desses padres aí por
quase um século, teve quase 300 escravizados nesse engenho, era produtor de cana-de-açúcar. Dentro desse engenho também não viviam só os padres e os escravizados, né? Como alguns indígenas. Tem um trabalho da Márcia Mantino que fala muito bem disso, a relação entre indígenas e africanos, enfim. Mas existiam também arrendatários e foreiros. O que é isso também, né? Os arrendatários, os foreiros, são espécies de aluguéis, são direitos de uso. Então, como a terra era grande demais, a Sesmaria do Engenho Novo, ela abarcava todo o Grande Meier praticamente. Não, minto, não todo o Grande Meier, mas ela ia da divisa ali do Andaraí, pegava toda a parte de Benfica, o bairro do Meier, do Lins, chegando até uma parte do Caxambi. Então era bem grande esse engenho, né? A limitação era realmente o engenho velho e a serra que ficava atrás, por exemplo, e também outro engenho que ficava ao lado, que era o engenho de dentro, tá? Que é uma outra história, que também está comemorando 150 anos esse ano, mas por uma outra questão. Nesse engenho, então, no Engenho Novo tinham vários arrendatários, então tinha uma população bem forte, inclusive de pessoas ricas, que iam lá e alugavam um pedacinho desse engenho aos padres e pagavam anualmente um valor a esses padres por estarem ali cultivando. Isso é uma estratégia muito utilizada no Brasil, tanto na colonização quanto no Império, né? Uma forma também que os padres têm de fazer essa terra trabalhar, de ser utilizada, então de garantir ali a sua concessão de Sesmaria, e existia uma série de pessoas. Só que, em 1759, há um racha entre a coroa e a ordem dos jesuítas. O Marquês de Pombal, ele rompe com isso, porque ele acusa, os jesuítas são acusados lá em Portugal de tentarem matar o rei Dom Sebastião. E aí o Marquês de Pombal expulsa a ordem dos jesuítas de todas as colônias portuguesas, incluindo o Brasil. Então todas essas terras que eram dos jesuítas, elas são levadas à arrematação pública. Aqui no Rio de Janeiro foi o Engenho Velho, Santa Cruz, São Cristóvão e o Engenho Novo. Tá? Santa Cruz fica na mão da coroa, até o período imperial. Fica sendo uma fazenda real de Santa Cruz, né? O Engenho Velho, ele é vendido para vários foreiros que já viviam ali. Então ele é partilhado, ele é fragmentado. São Cristóvão também é vendido, mas o Engenho Novo é vendido para 2 comerciantes, que eram sócios, 2 homens influentes da Praça do Rio de Janeiro, sócios que inclusive tinham terras lá na área de Santa Cruz, que vão administrar Santa Cruz depois, que eram 2 Manuéis, Manuel Joaquim da Silva e Castro e Manuel de Araújo Gomes. E aí essa história começa a ganhar muita fragmentação e surgiram outros personagens. Esses homens ficam sócios cerca de 10 anos depois da compra e essa sociedade ela se desfaz. Só que o Manuel de Araújo Gomes queria o dinheiro que tinha investido ali, que ele investiu mais dinheiro. Então, o Manuel Joaquim Silva e Castro teria que pagar ali nisso. Bem, a resolução desse caso provavelmente foi na fragmentação da propriedade. Então, o Manuel Joaquim da Silva e Castro ficou com um pedaço e o Manuel de Araújo Gomes com outro pedaço. Nisso, já tem uma questão de partilha, de passagem dessas terras mais para frente, onde a parte que era do Manuel Joaquim da Silva e Castro ficou com uma filha dele, ele teve 3 filhas, e cada filha ficou com uma propriedade, né? Dona Teresa ficou com o engenho de dentro, que eu já falei aqui anteriormente, Dona Joaquina ficou com o engenho da Serra, que fazia fronteira com esses 2 engenhos, só que na área de Jacarepaguá, e a Dona Dulce ficou com o Engenho Novo, tá? Com a parte do Engenho Novo que era do pai dela. O Engenho Novo, como eu falei, ficou uma outra parte também com o filho do outro Manuel, que eu não vou tratar aqui agora. Mas o interessante é que é dessa linhagem, dessas estratégias de casamento da Dona Dulce, que a gente vai ter uma série de histórias e vai até aumentar essa população do Engenho Novo, né? É da linhagem de casamento que ela faz. Ela casa com um membro de uma família importante chamada Duque Estrada, que era o José Paulo da Mata Duque Estrada. E ela tem 4 ou 5 filhos, eu não vou lembrar bem, com ele. 2 filhas dela vão casar com o tio, olha só, é outra estratégia patrimonial muito significativa do Brasil, colônia e império. Eu não vou lembrar o nome delas aqui agora também, eu posso botar tudo nas referências depois aí para vocês, vale quem quer pesquisar mais. Mas essas meninas, elas casam com o tio e não tem filho. Uma casa primeiro, obviamente, casa com Paulo Duque Estrada, que é o tio,
O pai delas era o José Paulo e elas casam com Paulo. A primeira morre e o Paulo casa com a segunda e se torna também tutor dos outros cunhados. Não tem filhos ali. O que o Paulo faz? É uma estratégia familiar patrimonial, né, de sucessão de bens. O Paulo pega essa propriedade do Engenho Novo e faz uma doação para a irmã dele, chamada Jerônima Duque Estrada, que casa com um membro dos Meyer. Então ela fica Jerônima Duque Estrada Meyer. E aí já tem um nome bem familiar para a gente, né? Pois é. A Jerônima, depois ela morre, ela casa com Miguel João Meyer, que era um camarista do Paço. Ele frequentava ali, já no período imperial, o Paço Imperial. E essa propriedade da Jerônima vai se fragmentar por partilha igualitária, que isso é uma coisa normal, entre os filhos dela, sendo o mais visibilizado na história, aí, que a gente sabe até hoje, o Augusto Duque Estrada Meyer. Por que o Augusto ficou mais famoso? Primeiro, porque ele era o primogênito, né? Ele era homem também, ele foi testamenteiro dos irmãos, da mãe, e ele também foi camarista do Paço, assim como o pai dele. Também chegou a ser juiz de paz na freguesia, foi vereador, então ele teve postos muito importantes. O Augusto, ele vende parte dessas terras para a criação da estrada de ferro que passaria ali. A primeira estação aberta pela estrada de ferro Pedro II foi a estação de Venda Grande, que depois ficaria conhecida como Engenho Novo. Isso em 1858. Junto a essa estação, outra foi aberta, que foi Cascadura. Foram as duas únicas estações abertas depois da central. E o objetivo do trem era chegar até o café para transportar melhor esses gêneros agrícolas pelo Rio de Janeiro. Isso faz uma valorização daquelas terras ainda maior, porque a área do Engenho Novo sempre foi uma área muito populosa, e isso vai trazendo uma urbanização para aquela área. Então, provavelmente, é isso que vai determinar depois que o Engenho Novo se destaque, saia, né, da jurisdição da freguesia de Inhaúma e se torne uma freguesia urbana de fora. Por que de fora? Porque ele não estava no centro da cidade. É legal falar que membros dos filhos dessa Jerônima Duque Estrada Meyer vão abrindo já, a Dona Adelaide, filha dela, vai abrir ruas e loteamentos, né, vão ser abertos ali, então já começa um processo de urbanização muito próximo ao engenho de dentro, né? E essa história do Engenho Novo ela foi se desenvolvendo. Então a gente consegue perceber que uma localidade, um nome, ele ocupou diferentes espacialidades ao longo do tempo. Foi uma sesmaria enorme que se fragmentou, né, que foi vendida, que se fragmentou, que depois, por questões de estratégias patrimoniais e estratégias das famílias da elite carioca, vai passando para uma outra família que parte essa propriedade igualitariamente, e aí, com o passar do tempo, isso vai se urbanizando e crescendo. O Engenho Novo como bairro, ele vai surgir já na Era da República, porque aí vai mudar um pouco essa estratégia de se conhecer freguesias, né? Vai se começar a falar em distritos e em bairros. Então, essa história do Engenho Novo eu quis trazer aqui hoje para vocês, só um pouquinho disso. Eu gosto muito de poder ajudar de alguma forma com as minhas pesquisas as pessoas, né? Trazer à luz um pouquinho da história. Quando a gente fala dessa questão patrimonial e fundiária, é altamente necessário para a gente compreender o espaço urbano que a gente tem hoje. É altamente necessário a gente entender um pouco disso, né? O desenhar das ruas, a formação espacial e geográfica, isso vai muito da questão histórica. E o local que vocês estão aí, no Pedro II, né, tem um post lá no Instagram do Engenho de Histórias, feito pela Joyce Costa, que fala exclusivamente aí do colégio. Esse colégio que eu tenho um carinho muito grande, porque eu fui aluna do Pedro II lá em São Cristóvão, né? Minha irmã foi aluna por um tempo do Pedro II aí no Engenho Novo, e eu tenho um carinho muito grande por essa localidade, por vocês, pela instituição. Então, é legal, muito, muito, muito feliz mesmo de saber que o Pedro II os professores estão promovendo essa pesquisa sobre o local que a instituição está inserida. Dicas de livros sobre toda essa história, sobre essas questões. Eu tenho aqui um grande média de histórias, foi lançado recentemente, organizado por mim, pelo Rafael Matoso, onde eu falo um pouquinho dessa história do Engenho Novo, tá? E tem um outro livro que eu passei também as imagens aí para Rosana,
que é esse aqui, bem antigo, que é o do Noronha Santos. Vai ficar aí invertido para vocês, porque eu estou gravando aqui no telefone, que fala um pouquinho sobre as freguesias do Rio Antigo. Então eu espero que a Rosana também aí e todos os colegas do grupo possam ter aproveitado. Eu vou deixar aqui nas referências também desse vídeo os artigos que eu publiquei, um sozinha e outro junto com um professor, que foi um professor meu, um grande amigo, pesquisador historiador, professor Marcos Sanches da Unirio, onde a gente trabalhou essas questões do Engenho Novo, e outra bibliografia mais especializada, que é da Márcia Mantino, que ela também trabalhou essa questão das propriedades dos jesuítas. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, eu desejo muita sorte a vocês. Qualquer coisa, posso ir aí um dia, se vocês quiserem, será um prazer muito grande. A Elaine, uma professora aí do Pedro II, de português, ela também tem um capítulo, tem um poema aqui nesse livro. Elaine também dá aula aí, também participou do livro, então seria ótimo se um dia a gente pudesse ir. Eu desejo muita sorte e agradeço mais uma vez, estou realmente muito feliz. Desculpe a rouquidão, que a gripe me pegou, e é isso, qualquer coisa estamos aí. Beijo e uma boa semana para vocês, um ótimo trabalho.